Olá, bem-vindos! Nós somos do Grupo 3 e esse é o nosso segundo podcast da matéria de Parasitologia e Patologia Geral, que tem como tema linfomas não Hodgkins, onde os discentes são Ana Paula, Bianca Azevedo, Bianca Santos, Islane Bonfim, Kevila, Larissa Araújo, Laís Oliveira, Lucas Mascarenhas, Matheus William, Ricardo Mascarenhas e eu, Tiffany Moscoso, e docente Tassiana Isabel. Então, linfoma é um termo genérico utilizado para designar um complexo grupo de malignidades oriundas do sistema linforreticular. Estas malignidades inicialmente se originam dentro dos tecidos linfáticos e podem progredir para uma massa extranodal, linfoma não Hodgkin, ou se apresentam como uma massa indolor na região de nódulos linfáticos, que pode envolver outros grupos de linfonodos e a medula óssea. Cerca de 85% dos neoplasmas linfóides são provenientes de células da série dos linfócitos B. Na cavidade oral, representa menos de 5% de todas as orais e, aproximadamente, 85% das lesões envolvem as tonsilas e a região posterior do palato. A proposta desse trabalho é, portanto, apresentar um caso clínico de linfoma não Hodgkins das células T em cavidade oral, enfatizando a sua importância clínica e a necessidade do diagnóstico precoce na tentativa de melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos. Caso clínico: ETS, 62 anos, sexo feminino, faioderma. Se apresentou serviço diagnóstico e cirurgia bucomaxilofacial da Santa Casa de São Félix, Bahia, queixando-se de uma dolorosa ferida no céu da boca, associada a dificuldades na alimentação. Ao exame físico, pode-se notar que o paciente se encontrava caquiética, com perda ponetral significativa e exibida discreta assimetria facial do lado esquerdo. No entanto, não apresentava alterações significativas nos linfócitos da região da cabeça e pescoço. Durante a anamnese, o paciente relatou que a úlcera iniciou pequena e no lado oposto, direito, ao que atualmente se encontra, sugerindo posteriormente ao lado esquerdo, exibindo aumento de volume. Após o ressurgimento da lesão, o paciente se submeteu a 2 biópsias, onde o diagnóstico histopatológico de ambas foi de processo inflamatório crônico. Ao exame intrabucal, pode-se notar úlcera ginatiforme em palato duro e mole, exibindo 2 bordas elevadas, com presença periférica de tecido glamulomotoso e área central da necrose, coberta de exudato fibrinoso. Tal alterações se estendia na linha média, à mucosa jugal e na porção anterior. Foram solicitados exames complementares laboratoriais, incluindo sorologia para HIV e HTLV 1 e 2, e nova biópsia com solicitação de imunohistoquímica, tendo como hipótese diagnóstico sífilis, tuberculose, figominose, microse profunda, granuloma letal mediano, granulomatosis de Wagner e carioma epitoderme. Os exames laboratoriais realizados tiveram como resultado sorologia negativa e diagnóstico hipotológico conclusivo. Foi linfoma maligno difuso das células T, plomorfo. O exame histopológico revelou que a neoplasia infiltrava a lâmina própria, sendo construída pela proliferação de células tumorares, grandes e médias, apresentando núcleos irregulares, hipercrônicos, nucleose evidentes, citoplasma escasso e róseo, e figuras de mitose antipática e difusosas. Foi realizada reações imunohistoquímica para a definição histogênica na neoplasia, utilizando o sistema eVision e os seguintes marcadores antigênicos foram pesquisados:
1. Citocreatina AE1 ou AE3. Somente a epiderma foi positiva e as células neoplásticas foram negativas, afastando a suspeita de carcinoma. 2. Antigênio linfocitorário do palato com inversão de orofaringe comum, LCA. Células positivas confirmando a origem linfocitária do tumor. Positivamente para os linfócitos B, presentes apenas nos resíduos dos folículos linfóides e negativas para as células tumulares. Positivamente das células neoplásticas, construindo para o linfócito T. Após estabelecido o diagnóstico pela equipe médica e odontológica de linfoma não Hodgkin, há acontecimento primário do palato sem envolvimento de outros órgãos, ou cadeia ganginaris. O paciente permaneceu internado durante um mês, sendo hidratada com uso de soro glicosado 5%, alimentada através da sonda nasogástrica para restabelecer suas condições físicas em função da perda ponderal significativa. Em seguida, o paciente foi submetido à adequação por meio bucal na extração de uma unidade dentária 26 e 27, quando exibiu a mobilidade grau 3, visando a preservação da ortodinocrose, sendo posteriormente encaminhada para o tratamento quimioterapêutico e radioterapêutico no Serviço de Oncologia de Santa Casa de São Félix, apresentando excelência na resposta, com regressão considerável da oclaração oral e recuperação anatômica para movimentação e alimentação. Nas consultas de acompanhamento, pode-se observar a presença de complicações bucais decorrentes do tratamento aninoplástico. O paciente apresentou candidíase pseudomanosa no palato na primeira consulta após a quimioterapia, sendo medida com a resolução antifúngica. Após a radioterapia, desenvolveu mucosa do grau 1 no palato, exibindo eritema e atrofonia da mucosa, além de estordontia na secreção da ardência bucal e perda de estrutura dental. Foram realizadas a prescrição da saliva arterial artificial e o encaminhamento do paciente para tratamento restaurador. O paciente continua em acompanhamento médico pela equipe de oncologia da Santa Casa de São Félix. O critério Ann Arbor de estadiamento clínico dos linfomas é proveitoso no plano de tratamento e determinação da evolução da doença. Porém, devido a discrepâncias entre LNH encontrado em vários subgrupos, torna-se impossível de ser analisados isoladamente. Por isso, não tem como apenas se basear nas áreas anatômicas envolvidas na lesão. Algumas infecções virais, como o HIV, ele pode influenciar no LNH. Porém, essa doença ela foi observada mesmo antes da descoberta deste vírus. Alguns estudos sugerem o envolvimento de causas desconhecidas, incluindo exposições químicas. Os achados hispatológicos associados à avaliação imunohistoquímica comprovaram a origem linfocitática do tumor, afastando as suspeitas diagnósticas de carcinoma, epidermoide, sífilis, tuberculose e leishmaniose, uma vez que tais patologias exibem clinicamente a presença de ulceração na mucosa oral, alteração encontrada no caso em questão. Trata-se, portanto, de uma lesão rara, tanto pela localização extranodal quanto pela natureza da proliferação tumoral, constituída por linfócitos T, já que a literatura apontou a maior ocorrência de linfomas não Hodgkin de células de série dos linfócitos B. E o tratamento de um paciente com linfoma não Hodgkin consiste em radioterapia ou quimioterapia. E o tratamento apropriado e sua extensão vão depender do estágio e do grau do linfoma. Para os linfomas de baixo grau,
Alguns cirurgiões não recomendam tratamento específico, apenas a preservação. No entanto, novas formas de tratamento têm sido aplicadas nos linfomas de baixo grau, como o transplante autógeno ou halógeno de medula óssea. Entretanto, sua eficácia ainda é limitada quando comparados com tratamentos clássicos como a quimioterapia agressiva. Os tumores de grau intermediário e grau elevado são tratados quando isolados, apenas com radioterapia e naqueles disseminados. A radiação mais a quimioterapia, ou somente a quimioterapia, são implementadas. Esse paciente apresentava um tumor de grau intermediário, entretanto, o mesmo era localizado. Então, optou-se pela quimioterapia junto com a radioterapia, obtendo-se um excelente resultado. Com base nos nossos estudos, chegamos à conclusão que, não por ser comumente localizada na cavidade oral, com suas manifestações iniciais raramente percebidas e ainda indolores, deve-se haver um rápido diagnóstico para assim se obter êxito no tratamento. Assim, é fundamental o diagnóstico precoce dessa neoplasia maligna e estabelecimento de diagnósticos diferenciais da parte do cirurgião dentista, bem como sua atuação nos cuidados da saúde bucal do indivíduo devido a complicações bucais oriundas da radioterapia e quimioterapia.